E meu irmão estava brincando no computador dele e eu queria brincar também. Eu queria usar o Paint, que é aquele programa basicamente de você desenhar no computador. E aí ele diz pra mim que ele vai deixar, se eu deixar ele tocar em mim e se eu tocar nele. Eu não lembro da parte nessa lembrança de eu tocá-lo, mas eu lembro dele tocar em mim. E eu lembro não, mas eu entendo que foi tudo tão natural na minha cabeça, eu desenhando e ele me tocando na minha vagina, que eu tenho certeza que não foi a primeira vez que aquilo aconteceu. Ao contrário do que muita gente desconfia, né? Sempre que eu conto uma história, as pessoas perguntam se eu sou adotada, se eu não sou filha bastarda. E não, eu fui muito desejada, eu fui muito procurada. Meus pais tentaram me ter por muito tempo. Eu sou a filha caçula de um casal que, enfim, normal, classe média alta. Os dois vieram de realidades diferentes. A minha mãe veio de uma realidade mais abastada, por assim dizer. Ela é filha de pracinha, que se tornou policial militar quando voltou da guerra. E o meu pai, já de uma família mais humilde, que, enfim, era da Muzema, que é uma comunidade aqui do Rio de Janeiro, mais próxima de Jacarepaguá, enfim. Então, eles vieram de realidades um pouco diferentes, mas cresceram mais ou menos no mesmo bairro. E o meu irmão quase 6 anos mais velho do que eu, vem quando eles começam a ficar. Eles nem estavam namorando. E a minha mãe engravida usando o DIU. E assim eles ficam juntos. A partir daí, a partir de 1983, 1984. E depois deles se casarem, eles se casam 2 anos depois. Meu irmão já tinha uns 2 anos. Eu venho, depois de muitas tentativas. A minha mãe queria muito uma menina, meu pai queria muito uma menina. Bom, pelo menos era isso que eles achavam que eles queriam. Acho que eles não sabiam muito bem o que eles queriam. Mas, enfim, em novembro de 89 eu nasci. E eu fui muito desejada, eu fui muito paparicada, eu fui muito procurada, eu fui muito bem vestida, eu fui muito bem tratada num sentido de mais material acima de tudo. Nunca me faltou nada, eu fiz vários cursos extracurriculares, eu comecei a aprender a ler e a escrever com 4 anos, com uma professora particular. Então, havia todo um esforço na minha formação, um cuidado na minha formação. A verdade é que você me perguntou sobre a vida antes do abuso e eu não lembro. Eu não tenho lembranças antes do abuso. As minhas primeiras lembranças da infância têm relação com o abuso, têm relação com os episódios a partir dos meus 6 anos de idade. E recentemente eu comecei a lembrar de episódios de quando eu tinha 3 anos de idade, que eu sei que aconteceram porque a minha madrinha confirma que aconteceram. Episódios do meu irmão tirar minha calcinha, tentar tirar minha calcinha e ninguém fazer nada. Todo mundo achar que não era nada demais. Isso eu tinha 3, 4 anos. E os episódios mais claros na minha cabeça, enfim, início da minha infância, vem aí dos meus 6 anos. Eu lembro de outras coisas também da minha infância, mas assim, nada muito feliz. Eu lembro de eu me machucar e eu esconder que eu me machuquei para não levar bronca, por exemplo. Então, por essas coisas, né, e depois de muita terapia eu consigo entender que a minha infância foi bem tolhida, eu não fui muito livre para me desenvolver e eu fui muito castrada de várias formas. O abuso eu acho que só foi mais uma forma, não foi a única, com certeza. O primeiro episódio que sempre me vem à mente, eu até coloquei ele no livro, é de quando eu tinha 6 anos e o meu irmão então tinha 11, 12, pelas minhas contas, não, tá certo. E ele começou a brincar no computador que ele ganhou. Ele ganhou um computador, ele gostava muito de informática, dessas coisas, ele ganhou um computador, então assim,
Vocês já veem que isso nos anos 90 não era uma família pobre, não era uma família que passava necessidade, a gente tinha plano de saúde, a gente tinha vários acessos, não faltavam coisas. Obviamente, ninguém era herdeiro, isso era produto do meu pai trabalhar muito, mas haviam acessos. E meu irmão estava brincando no computador dele e eu queria brincar também. Eu queria usar o Paint, que é aquele programa basicamente de você desenhar no computador. E aí ele diz para mim que ele vai deixar, se eu deixar ele tocar em mim e se eu tocar nele. Eu não lembro da parte nessa lembrança de eu tocá-lo, mas eu lembro dele tocar em mim. E eu lembro não, mas eu entendo que foi tudo tão natural na minha cabeça, eu desenhando e ele me tocando na minha vagina, que eu tenho certeza que não foi a primeira vez que aquilo aconteceu. Né? Para ser tão natural para mim, obviamente, não foi a primeira vez. Então, certamente tem outras lembranças aí que não estão claras ainda na minha mente, que são anteriores a essa. O meu irmão... Aí eu tô falando muito sobre suposições e impressões. Eu não tô falando com base em informação. Ele é uma pessoa que nunca quis se tratar, nunca quis se entender, assim como os meus pais, então eu não sei como ele realmente vê essas coisas, como ele realmente sente essas coisas. Mas o que eu sempre entendi, e o que as pessoas ao meu redor sempre entenderam também, acho que o John tá nessa conta aí também, é que ele sempre se ressentiu muito da minha existência, assim. Sempre demonstrou muito ciúme, sempre demonstrou muito incômodo. Isso, inclusive, com a gente já adulto. Já, enfim, né? Enquanto eu convivi com a minha família, ele demonstrava um incômodo tremendo do meu pai fazer algo para mim ou para o John, por exemplo. Demonstrava muito incômodo da gente estar lá, da gente ir visitar, por exemplo. E isso vem desde o início. Quando eu tinha dias de vida, ele tenta pegar uma prima minha e jogar em cima de mim. E aí, enfim, ele leva bronca e tal. Então ele sempre demonstrou muito ciúme. E assim, nessa de demonstrar muito ciúme, ele muitas vezes me batia, ele muitas vezes me humilhava, né? Me xingava o tempo todo, me deu detergente para beber. Então, assim, entre várias outras coisas que foram acontecendo ao longo da infância e ficavam muito nessa seara de ele tem ciúmes, ele não sabe lidar com esse sentimento, a gente que é adulto também não sabe o que fazer com esse sentimento dele, então a gente deixa ele extravasar do jeito que ele consegue. Então, nas festas era sempre... Eu volta e meia posto fotos da minha infância, né? Acho que eu não tenho muita coisa, eu tenho muita foto. A minha mãe era fotógrafa, mas eu não tenho acesso a essas fotos hoje, só tenho algumas. E nas minhas fotos de aniversário dá pra ver, tipo, meu pai, minha mãe e eu na mesa do parabéns e ele meio distante, de braço cruzado, incomodado. Era sempre assim. E a gente perto um do outro também nas fotos. Eu nunca posso mostrar o rosto dele, obviamente, por questões legais. Mas, basicamente, ou ele tá de cara feia, ou eu estou de cara feia porque eu estou do lado dele. Assim, é muito raro eu estar bem do lado dele numa foto. E os momentos do abuso sexual, porque tudo isso é abuso, obviamente, né? Psicológico, físico, apanhar, ser xingada, etc. Não era algo equivalente, né? Eu era quase 6 anos mais nova, então não tinha equivalência. Além de tudo, eu era menina e ele era um garoto, então, tipo, não rolava equivalência. Mas, além disso, os abusos sexuais eram os momentos onde ele era menos agressivo. Eu falo isso no livro também. Que ele era menos grosseiro, que ele era menos brusco, que ele era menos bruto comigo. Então, acabaram sendo momentos que muitas vezes eu ansiava para que acontecessem. Que muitas vezes, de certa forma, muitas aspas aí, porque não é desse jeito, eu buscava que acontecessem. Porque, enfim, era o momento que eu me sentia amada pelo meu irmão. Mas hoje eu entendo, isso não era amor de irmão. E eu não tive, né? Tipo, não posso dizer que eu tive um irmão de verdade, porque eu não tive. Assim como hoje, então, que eu também não tive pai nem mãe de verdade.
entendo também que eu nunca vou saber de fato o que é ter um irmão e o que é ter uma mãe ou um pai, né? Embora eu tenha tido pai e mãe, eu não tive pai e mãe que me cuidaram e me protegeram sabendo o que eu estava passando. Então isso me faz entender que não, eu não tive pai e mãe. É um dos motivos pelos quais eu entendi que era melhor me afastar da família. Os primeiros episódios de abuso, que aí eu não sei dizer se seriam os primeiros episódios, porque, de novo, eu já sei que começou antes, mas os que eu tenho mais claros na minha memória atualmente, eram assim, eram com ele me tocando na vagina e muitas vezes com eu tocando ele, mas eu não lembro de ter que fazer algo específico. Eu não lembro de ter que masturbá-lo, eu não lembro de ter que fazer oral nele naquela época. E aí eu tô falando entre os 6, 7, 8 anos. Eu não tenho essa memória. Essa memória pode existir e retornar em algum momento. Eu sou bem consciente disso. É algo que eu trabalho na terapia também com a minha psicóloga. Ela sempre deixa claro que as memórias vão vindo cada vez mais e muita coisa que eu não consigo acessar hoje eu vou conseguir acessar talvez amanhã, talvez ano que vem, enfim. Mas hoje, nas minhas memórias, os episódios que eu lembro com mais clareza nessa época, 6, 7, 8 anos, eram assim, com ele me tocando e com eu tocando ele. Nesse período, o que eu consigo ter certeza é que me incomodava. E eu sei que me incomodava em algum grau, por mais que eu sentisse que ele era menos bruto nesses momentos, porque eu fui, com 8 anos, falar com a minha mãe que meu irmão me tratava como uma prostituta. Eu usei essa frase. Nos nossos últimos contatos, ela disse que ela não entendeu, enfim. Eu sei que entendeu, porque eu sei que logo depois, na mesma semana, ela e meu pai me levaram em vários médicos para fazer vários exames, sem me dar muita explicação. E sem eu ter ficado doente. Então, eu sei que provavelmente ela e o meu pai estavam tentando descobrir se algo pior tinha acontecido. E eu também sei que durante um período depois disso, o meu irmão parou de mexer comigo. Então, eu tenho a sensação de que sim, ele levou uma bronca ou ele apanhou, que algo aconteceu, mas que parou por aí. Porque poucos meses depois, e aí eu lembro muito bem a data, tudo, porque eu até coloco no livro, foi logo depois que o Brasil perdeu a Copa de 98. Eu estava com febre em casa, deitada, coberta com um edredom, e quando minha mãe sai, não lembro qual o motivo da minha mãe sair, ele vem pro sofá que eu estava deitada e começa a mexer na minha bunda. Então, eu lembro da sensação de pensar, putz, então, de novo está acontecendo, de novo isso está se repetindo. E de aquilo ser muito confuso para mim, porque tinha parado de acontecer por algum tempo e estava voltando a acontecer. Eu não sabia mais o que fazer com isso. Não sabia mais, porque eu já tinha pedido ajuda para minha mãe. Meu pai, eu sabia que sabia por como ele tinha falado comigo logo depois de eu contar para minha mãe. Então, aquela sensação de não tem mais o que fazer, eu já falei com quem eu tinha que falar e tá acontecendo de novo. Ele, quando voltou a acontecer, ele começou a dizer para mim que as nossas brincadeiras eram um segredo. Mas que eu acho que era um cuidado que antes ele não conseguia ter. Ou antes ele não considerava ter. Então, sim, aconteceu isso dele falar isso, mas não dele dizer, você me dedurou, por que você contou? Não, isso nunca. E enquanto ele estava voltando a me abusar, nesse dia que eu estava com febre, coberta pelo edredom, eu lembro dele falando, você tá triste, né, porque o Brasil perdeu a Copa e tal. E ele tocando em mim e eu pensando, cara, de tudo de novo. Tipo, tá acontecendo de novo. E realmente, a partir daí, voltou a acontecer com muito mais periodicidade. O abuso foi se aprofundando, né? Deixou de ser só toque para ser outras coisas também, para entrar o oral, para entrar a penetração.
ao longo dos anos. E foi até os meus 16 anos. Então, assim, durou muito tempo. A penetração começou quando eu tinha uns 13, 14. Foi depois. E ele já era um homem adulto. Sim, ele já tinha mais de 18 anos quando as penetrações começaram. Porque, assim, a gente cresce, né? A gente que é menina, a gente cresce achando que a nossa primeira vez vai ser uma coisa de conto de fadas, né? A gente, não sei se a gente cresce achando que vai ser uma coisa de conto de fadas. Eu acho que a gente cresce romantizando as relações sexuais, o que eu não acho que é errado. Eu acho que as pessoas realmente deveriam fazer sexo com quem elas têm, no mínimo, carinho e afeição. Mas, enfim, eu tinha 13 ou 14 anos e eu não consigo precisar exatamente a idade para você, mas eu sei que foi nessa época, porque eu lembro que eu estava numa escola específica em que eu estudava nessa época, então eu consigo fazer a correlação. E foi algo que foi a continuação de uma coisa que já vinha acontecendo há muito tempo. Nesse dia específico da primeira vez, vamos botar assim, que é a primeira penetração, ele se deu ao trabalho ele entrou no meu quarto e se deu ao trabalho de me depilar toda, porque ele queria fazer oral em mim. E isso já foi muito esquisito, já foi muito desconfortável, porque, enfim, eu me sentia inadequada pelo fato dele ter que fazer depilação em mim para ele poder fazer oral. Era como se eu não estivesse sendo útil o suficiente, como se eu não estivesse cumprindo o meu papel de forma certa. Mas ele fez sem falar nada. Enquanto ele fazia isso, eu via desenho na TV do meu quarto. Então, é uma dicotomia bem bizarra. Imaginar que meu irmão estava me depilando com lâmina de barbear e que eu estava deitada no chão do meu quarto vendo desenho enquanto isso. E aí, depois que ele fez oral em mim, eu não achava prazeroso. E eu acho que ele não fazia com a intenção de que fosse prazeroso para mim. Eu tenho certeza que ele fazia com a intenção de que, de alguma forma, eu reproduzisse nele, ou para facilitar o que viria depois. O que veio depois foi a penetração. Nesse mesmo dia ele me penetrou pela primeira vez e foi com camisinha e não teve tanta preparação, não teve uma explicação. Ele fez o oral, ele primeiro me depilou, fez o oral acabou, ele falou para eu deitar na cama, ele falou, bom, agora a gente vai fazer isso. Agora eu vou entrar em você de outro jeito. E ele fez, eu senti dor, porque obviamente dói. Obviamente eu era, assim, eu sou uma mulher grande, né? Ele também é, só que ele era um homem adulto, eu era uma adolescente, tinha 13, 14 anos. Então, obviamente, foi doloroso, foi desconfortável, não foi prazeroso, em nenhuma medida, não foi. Mas eu entendia que eu tinha que fazer aquilo, que eu tinha que estar ali naquela posição, ocupando aquele lugar. Afinal de contas, quando eu pedi ajuda para os meus pais, eu não tive. Quando eu pedi ajuda fora de casa, eu não tive. Então, eu entendia que eu estava cumprindo um papel. Então, eu fiquei ali e ele gozou. E eu lembro dele sair do quarto e de eu ir no banheiro, me limpar e ficar pensando, então, sexo é isso? É para isso que serve, então. A gente deita, o cara penetra a gente e a gente não sente nada de bom, ainda sente dor, ainda sangra. Então é isso, serve para isso, serve para esse fim. E é triste, né? É triste pensar que eu não tive a primeira vez que eu poderia ter tido, né? Com um namorado, ou com um menino que eu gostasse, ou com uma menina que eu gostasse, enfim, não foi o meu caso, a minha realidade foi essa. E nem foi a pior realidade, porque com o tempo ele foi para as penetrações anais, que eram bem piores e dolorosas, e normalmente ele fazia de surpresa, sem me avisar. Então, era pior ainda do que quando era vaginal.
A minha mãe deixou de trabalhar quando eu tinha 2 anos. Então, quando meu irmão tinha uns 7, 8. Por questões de... Basicamente, o que aconteceu foi... A minha avó, por parte de mãe, era alcoólatra. A minha mãe, por muito tempo, morou com a minha avó, mesmo depois de casada. Uma relação aí de codependência muito grande. E, basicamente, a minha mãe saiu para trabalhar, me deixou na babá, que era no mesmo prédio, no apartamento da babá, que era no mesmo prédio. E a minha avó, com a autoridade de avó, foi lá e me tirou da babá. Horas depois, eu fui encontrada pendurada num bueiro. Tipo, com as mãozinhas presas pela tampa do bueiro. O bueiro só não virou porque eu fiquei presa. Se eu tivesse virado, eu teria desaparecido, provavelmente. Eu teria morrido na hora, não sei. O fato é que eu fiquei toda machucada. Quem me encontrou foi uma tia minha. E a minha mãe não rompeu relações com a minha avó porque ela não conseguiu e nunca conseguiria, eu acho, porque nunca tratou isso a ponto de conseguir romper. Mas o meu pai ameaçou se separar e tirar a gente dela. E aí, nesse momento, a minha mãe aceita parar de trabalhar e cuidar da gente e se muda. A gente sai do apartamento da minha avó, onde morava um monte de gente, e a gente vai morar, eu, minha mãe, meu pai e meu irmão, num outro apartamento na mesma rua. Mas enfim, mesmo assim, ela não é que ela cuidava da gente, ela... Volta e meia, quando eu sou com a minha madrinha consegue explicar isso melhor do que eu, assim. Porque ela, obviamente, era adulta quando ela via acontecer. Então ela fala, não, a sua mãe não cuidava de vocês. A sua mãe meio que organizava a vida de vocês. Era um pouco isso, assim, levar a gente para a escola, escolher que curso fazer, escolher que roupa vestir, essas coisas. A festa de aniversário, ela botava uma super energia nisso, porque ela gostava. Mas ela não gostava de criar, de educar uma criança. Ela não tinha paciência para isso. Mesmo quando ela estava em casa, muitas vezes ela ficava a maior parte do tempo trancada no quarto dela. Ela não tinha Ela não tinha aquela vontade de maternar, sabe? Que eu acho que é super legítimo você não ter, até você ter filho. Aí eu acho que a coisa muda um pouco de figura, mas no caso dela não mudou. Ela continuou tendo muita dificuldade para maternar. E o meu pai, a maior parte do tempo, ele estava fora de casa porque ele estava trabalhando. Meu pai era sócio de 2 empresas, então, assim, era o tempo todo fora de casa, normalmente, muitas vezes, fora da cidade do Rio de Janeiro, em outras cidades do estado, às vezes em São Paulo, às vezes em Brasília. Então, assim, muitas vezes ele nem estava ali na mesma cidade. E quando ele estava com a gente no final de semana, meu pai era aquele nível de, por favor, não perturbe. Tipo, só fale o essencial para a gerência. Não tinha saco, não tinha energia para ser pai. Nas poucas confusões que aconteciam nesses momentos, terminava nele batendo em mim de cinto, no meu irmão de cinto, nele se estressando muito, na pressão dele subindo. Meu pai teve 2 AVCs logo depois dos 40 anos. Então, assim, ele é uma pessoa que também se omitiu muito nesse sentido e deixou de ser o adulto da casa muitas vezes. Nesse gap aí de mãe que não quer maternar e também não quer cuidar da casa e pai que está fora a maior parte do tempo, a gente tinha funcionários. Tinha gente que fazia comida, tinha gente que limpava, às vezes era a mesma pessoa, tinha gente que passava roupa. As funcionárias ficavam a maior parte do tempo lá em casa, e aí a minha mãe saía muitas vezes e a gente era cuidado pelas funcionárias, mas as funcionárias não tinham que cuidar da gente, elas não eram babás. Então era aquilo, fica de olho aí. Obviamente, as funcionárias não tinham a obrigação de ficar de olho na gente, ver o que a gente estava fazendo quando meu irmão me trancava no quarto dele ou no meu quarto. Então, sim, acontecia muito da gente ficar sozinho nesses termos que eu estou te explicando. Desde os meus 12 anos, eu tenho uma melhor amiga, que é a Gabi. E, inclusive, o livro eu dedico para ela também, dedico para o John. E eu falo no livro que ela sempre foi o meu cantinho de normalidade. Porque sim, a família dela tem problemas como qualquer família, mas
quando eu estou com a família dela, e sempre que eu estive com a família dela, e eu convivo com a família dela desde que eu tinha 12 anos, eu sempre senti que, tipo, era tudo muito mais leve, muito mais fácil, muito mais tranquilo, muito menos estressante do que com a minha família. E eu entendia que as pessoas eram mais amorosas umas com as outras, eram mais interessadas umas nas outras, eram mais próximas umas nas outras. Na minha casa isso não existia. E eu, desde muito pequena, quando essas coisas com meu irmão começaram a rolar, eu lembro de pensar, tipo, que eu não podia contar. Eu não podia contar pra ninguém. Porque se aquilo ali estava acontecendo, de certa forma, era porque a minha família estava deixando acontecer. Porque eu pedi ajuda e continuou acontecendo. Então, eu não ia expor algo que era para ser um segredo da família, que era para ser algo só da nossa família. E eu pensava que era uma coisa que acontecia só na nossa família, que também é algo muito recorrente com sobreviventes de abuso intrafamiliar. A gente sempre acha que só a gente passou por isso. A quantidade de mensagem que eu recebo no perfil, ou de gente que leu o meu livro, poxa, eu achava que só eu tinha passado por isso. A gente sempre acha que só a gente passou por isso e que não podemos falar nada para ninguém, porque é um segredo da nossa família e a gente tem que proteger a nossa família. Então eu nunca contei para uma amiga. Primeiro por causa disso, de entender que era algo que eu tinha que guardar, era o meu dever guardar, era meu dever honrar a família dessa forma. Mesmo que eu não entendesse muito bem o que isso significava, mas eu entendia que eu tinha que fazer isso. Assim como a família se calava sobre várias coisas. Né? Esse episódio, por exemplo, da minha avó quase me matar, nunca foi falado amplamente, assim. Estamos aqui, olha, aconteceu isso. Não. Era falado minha mãe comentando com meu marido e falando, ela era pequenininha, que bom que os anjos da guarda protegeram ela. Os episódios da minha avó bebê e fazer loucuras, a mesma coisa. Nunca era algo discutido amplamente na família, era sempre algo muito a boca miúda, a boca pequena, sabe? A gente fala por aqui, mas a gente não fala para fora. É nosso segredo, são os nossos segredos. Né? O meu avô, por parte de mãe, que é o que eu falei que era pracinha, que voltou da guerra, enfim, ele, além de ter abusado da minha mãe, ele foi um dos primeiros criadores de grupo de extermínio no Rio de Janeiro. Ele fazia parte do Esquadrão da Morte. Basicamente, um grupo de policiais que, nas horas vagas, matavam o que eles consideravam bandidos, especialmente na época da ditadura. Isso sempre foi falado dentro da família com muito orgulho. Tipo, a gente tem alguém que faz isso, não sei o quê, olha como a nossa família é incrível, como a gente... Mas não era algo para falar para fora. Não era algo para ser comentado fora do seio familiar. Então, eu sabia que eu não podia falar. Primeiro, por causa disso, eu tinha que honrar o segredo. E depois, porque eu tinha certeza que eu não conseguiria explicar a ponto das pessoas entenderem. E eu tinha muito medo das pessoas terem nojo de mim, das pessoas me verem como uma pessoa suja, como alguém errado, como alguém que gostava daquilo, como alguém que permitia. Enfim, todas aquelas perguntas que eu recebo, né, no perfil Volta e Meia acontece. Como você deixou até os seus 16 anos? Então você gostava? Eu tinha medo de ser apontada. E, de fato, quando eu comecei a falar, eu realmente fui. Então, vinha um pouco daí também. Eu sempre amei a Gabi, por exemplo, falando dela por ser minha melhor amiga. Eu sempre amei a Gabi e ela foi a segunda pessoa que eu contei. A primeira foi o John. Mas eu não achava que ela ia entender. Eu não achava que ela ia continuar me amando, que eu ia continuar sendo valorosa para ela depois de ter passado por uma coisa assim. Então, eu não falava. Não era uma opção para mim falar. E
O meu outro movimento para contar, para pedir ajuda, foi quando eu pedi ajuda na escolinha dominical da igreja que eu ia com meu pai. E eu falei, depois que acabou a aula, para a professora que o meu irmão fazia coisas comigo. E eu até falo isso no livro, eu conto no livro também. Que, basicamente, ela olhou para mim e falou: então você tem que parar de provocar para ele não fazer coisas. Isso foi pouco depois dos abusos terem voltado a acontecer, quando eu tinha 8, 9 anos. Então, ela falou isso para uma menina de 8, 9 anos. Então, como é que eu ia falar para uma amiga? Como é que eu ia falar para um professor? Muitas pessoas me perguntam isso. Por que você não contou na escola? Por quê? Porque todos os movimentos que eu fiz minimizaram o que estava acontecendo, não legitimaram o que estava acontecendo. E, acima de tudo, né, na escola eu ainda tinha o plus, eu também conto isso no livro, de sofrer bullying o tempo todo. Eu sofria muito bullying. Então, não era como se eu estivesse num ambiente seguro, em que eu posso contar com as pessoas e elas vão me ajudar. Eu não sabia o que iria acontecer. A gente que sofre abuso intrafamiliar, a gente tem muito medo do que vai acontecer se a gente falar. Porque a gente se responsabiliza muito pelas consequências. E a verdade é que as primeiras consequências normalmente não são boas. Não é que a gente é acolhido de primeira, não é que a gente é ajudado de primeira, não é que... Não. Normalmente as consequências são ruins. E é a gente que tem que lidar, porque é a gente que falou. Enfim, então é um pouco por aí. A minha primeira tentativa de suicídio foi com 6 anos de idade. Eu não sabia disso, tá? Eu não fazia ideia. Mas na terapia eu entendi que o episódio em que eu tinha 6 anos de idade e eu fico de costas para a escada do meu andar, do prédio que a gente morava, e fico me balançando e pensando que se eu me jogar eu vou desaparecer, eu tinha 6 anos. E aí, quando eu expliquei isso pra minha psicóloga, eu contei esse episódio pra minha psicóloga, ela falou: então, você tentou se matar, você só não sabia o nome disso. Você tentou se matar, você tinha 6 anos, você tentou se matar. E eu lembro de quando eu acordei no chão, pensar: putz, ainda tô aqui. Tipo, não deu certo, sabe? Então, eu me joguei. Eu tive que tomar ponto na cabeça, porque abriu. Enfim, e todo mundo achou que foi um acidente. Não, eu me joguei de propósito mesmo. Joguei de propósito, eu tinha 6 anos. Então, obviamente, tudo foi contaminado pelo trauma. Não tem nada que não tenha sido contaminado pelo trauma. Nenhuma relação minha existe sem o peso do trauma. Não existe época da minha vida em que o trauma não exista. Não existe ação na minha vida que não tenha um pouco da sombra do trauma, do abuso. E é algo que a gente tem que conviver. É um luto que a gente tem que lidar. Infelizmente, tipo, porque isso não volta. Isso não volta. Não tem como eu um dia viver uma vida onde o abuso não tenha acontecido. Adoraria. Às vezes eu fico pensando como é que eu seria, como é que a minha vida seria. E nas minhas fantasias sempre parece que seria muito melhor, mas ao mesmo tempo eu sei que eu caí numa família que era abusiva de várias formas. O abuso sexual do meu irmão foi mais um abuso que eu sofri, não foi o único que eu sofri em família. Então, não sei realmente como é que seria se fosse diferente. Mas o que eu sei é que sim, abalou tudo, absolutamente tudo. Me tornou uma pessoa muito insegura, me tornou uma pessoa muito instável, me tornou uma pessoa muito incerta, me tornou uma pessoa muito amedrontada. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ter que crescer com esse trauma me obrigou a desenvolver coisas que talvez outras pessoas não tenham desenvolvido, e eu não tô falando que, nossa, que bom que eu passei por isso. Não é nesse sentido. Eu acho que eu tenho orgulho do que eu consigo fazer com isso, apesar das coisas ruins. Mas tipo, não existe nada na minha vida que não seja tocado por isso. E aí sempre vem alguém falar que seria diferente se você não falasse sobre isso.
se você não tivesse escrito livro sobre isso, se você não falasse publicamente sobre isso. E a verdade é que não, porque boa parte da minha vida eu fingi que isso não tinha acontecido. Boa parte da minha vida eu não falei pra ninguém. Boa parte da minha vida eu tentava não pensar. Boa parte da minha vida eu só lembrava do abuso. Quando o abuso estava acontecendo, eu tentava fingir que ele não existia no resto do tempo. E a minha vida continuou igualmente contaminada pelo trauma. Aliás, de uma forma bem pior, porque eu não tinha como elaborar, eu não tinha como trabalhar. Porque, enfim, além de tudo, eu sou autista, então acho que isso também tem um peso nessa questão toda. Mas foi justamente começar a namorar que me ajudou, entre aspas, a parar com os abusos do meu irmão. Eu comecei a namorar, eu tive meu primeiro namorado com 16 anos. E assim, não foi um namoro saudável, não foi um namoro feliz. Eu fui traída, ele não foi legal comigo. Eu também não estava bem para ser legal com ninguém, mas o fato é que era uma relação importante para mim. Eu gostava muito dele. Assim que a gente começou de fato a namorar, eu entendi que era errado continuar com o meu irmão naqueles termos, né? Continuar sendo abusada pelo meu irmão. Enfim, como se eu pudesse escolher, mas de certa forma, naquele momento eu pude, assim. Eu lembro da última vez que meu irmão, que rolou um episódio, e eu lembro de falar pra ele quando acabou que eu não queria mais, porque não queria mais. E na hora ele não reagiu, não falou nem que sim, nem que não, mas depois ele insistiu várias vezes pra voltar a acontecer. O argumento dele era sempre que era normal, que irmãos faziam isso, que era a gente se preparando para a vida adulta, etc, etc, que ele podia me mostrar vários sites onde tinham contos sobre isso, enfim. Mas na minha cabeça não fazia mais sentido porque eu estaria sendo infiel, desleal. Eu não conseguia entender que, tipo, eu estava passando por um abuso, então não era algo que eu estava escolhendo viver. Eu não queria macular aquela relação. Então foi o meu primeiro passo para dar um basta nos abusos. E nesse prisma eu consegui dar um basta no abuso sexual, no caso. A minha madrinha é a única pessoa hoje da minha família de origem com quem eu tenho relação. Ela é minha prima de segundo grau, ou seja, ela é prima da minha mãe. E somos primas de segundo grau, mas ela é minha madrinha. Ela é minha madrinha de batismo mesmo. Ela foi escolhida como minha madrinha porque ela ajudou a minha mãe no processo de engravidar, ela fez o meu parto, então ela é uma pessoa muito especial para mim e era muito especial dentro da família. Até que eu contei pra minha mãe que meu irmão me tratava como uma prostituta. Aí logo depois, por uma coisa muito banal, a minha mãe rompeu relações com a minha madrinha. E eu não pude mais conviver com ela. Eu nunca mais vi ela durante mais de 20 anos. Eu só retomei contato com ela em 2023. Que aí a gente voltou a se ver, a gente voltou a conviver, a gente voltou a se visitar, enfim. Mas quando eu falo pra ela, né, no nosso primeiro reencontro, que eu acho que foi em janeiro de 2023, eu falo pra ela que eu ainda não tinha me afastado da minha família, mas eu falo, olha, meu irmão me abusou durante todos esses anos e aconteceu isso. Ela, eu desconfiava, eu não achava o seu irmão normal, eu não gostava de deixar minha filha sozinha com ele. Ela tem 3 filhos, mas a filha dela mais velha, 2 anos mais velha do que eu. Então era 3, 4 mais nova que o meu irmão. E aí ela falou que teve esses episódios do meu irmão tirar a minha calcinha e nada a ser falado, nada a ser feito nesse sentido. Que, enfim, o meu irmão, ela fala que o meu irmão ficava muito à parte, num sentido de que ele não conseguia muito se misturar, porque, enfim, do nada vieram várias meninas para a família, né? Enfim, por muito tempo ele foi o único menino dos 2 lados da família. Então ele não conseguia se misturar, mas ao mesmo tempo ele era super protegido, super paparicado, porque ele era o menino. Ele era o filho homem.
Ele era o neto homem, ele era o sobrinho homem. Então, ela percebia coisas, mas ao mesmo tempo ela não sentia que ela podia comunicar. E quando a gente começou a conversar sobre isso e perceber a questão temporal, a gente meio que subentende que sim, eu falo isso no livro, que a minha mãe meio que rompeu relações com a minha madrinha, muito provavelmente com medo de que eu falasse para outras pessoas. E eu certamente falaria para ela, em algum momento. Eu não sei quando, mas eu certamente falaria, porque a gente tinha uma relação muito próxima, tão próxima que depois de 20 anos, sem se ver, enfim, eu olhei para ela, ela olhou para mim, foi como se tivesse sempre sido assim. Foi muito confortável, foi muito tranquilo. E ela arranjou uma justificativa boba para romper. E como na minha família ninguém questionava muito a minha mãe, ficou por isso mesmo. Ficou por isso mesmo e passou dessa forma. E ela, sim, eu acho que se a minha mãe e meu pai tivessem tido decência e consciência, com certeza ela teria ajudado. Ela é médica, então, enfim, eu acho que ela teria encontrado formas de orientar os meus pais para lidarem com o problema de uma forma mais consciente, para combaterem o problema, para tratarem o problema, não para esconderem o problema. Quando eu tinha uns 12 anos, eu voltei a fazer xixi na cama. Eu, adulta, descobri que isso é muito comum em gente que sofre abuso, intrafamiliar especialmente. É uma sequela bem recorrente, que tem a ver com terror noturno, com insegurança, etc, 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 mil coisas. Eu voltei a fazer xixi na cama já com 12 anos e eu não parava. Era quase toda noite fazendo xixi na cama. E aí os meus pais me botaram numa psicóloga. Só que não durou a psicóloga. Eles rapidamente me tiraram da psicóloga porque eles entenderam que a psicóloga não estava ajudando no que precisava ajudar, que era eu parar com o xixi na cama. E a psicóloga me fazia perguntas sobre como eram as minhas relações, como era a minha vida, como é que eu me sentia. E era aquela coisa de eu não posso ser 100% sincera, mas ao mesmo tempo eu tenho que fazer valer o que os meus pais estão investindo aqui. Então eu ficava naquela dicotomia esquisita. Nunca escrevi em um diário sobre o que ele fazia comigo. Mas sim, eu tive diários. Mas era isso, assim, tipo, conte o seu dia no seu diário. Eu fui na escola, depois eu fui na explicadora, depois eu fui no jazz, depois eu fui fazer outra coisa. Não vou botar que no meio disso meu irmão me abusou. Então era basicamente uma vida meio que paralela que eu tinha, sabe? Sei lá, Bruce Wayne tem o Batman como vida paralela. Eu tinha ser abusada pelo meu irmão com a conivência familiar. Então é basicamente isso, assim. Era uma outra realidade que eu tentava muito não trazer para a realidade do meu dia a dia, para minha consciência. Mas, obviamente, abalava tudo. Enquanto eu mantive proximidade com os meus pais e quando eu fui argumentar isso com a minha mãe, eu contei para você viu acontecer, ela negou, meio que quis dizer que eu era maluca, mas eu lembro com muita clareza que ela viu. Eu tinha uns 12 anos, então meu irmão já tinha 18. Ela abriu a porta, viu, ele estava se esfregando em cima de mim, no meu quarto, a gente estava deitado na minha cama e ele se esfregando em cima de mim. E aí ela olhou e falou: vocês parem de sacanagem, eu vou contar pro pai de vocês. Então, sim, ela viu. E eu lembro de conversar com meu irmão sobre isso e dele falar: não, eu lembro disso ter acontecido, eu lembro dela ter visto. Mas ela nunca admitiu, obviamente, porque o conveniente seria ela não ter visto e ela não saber de nada. Eu acho que na cabeça dela, ela pensa que se ela não tivesse visto, se ela não tivesse entendido, ela seria menos responsável. O que não. Ela seria igualmente responsável, porque era a responsabilidade dela cuidar disso. E do meu pai também. Mas sim, ela viu, sim, eu contei. Eu tenho certeza absoluta
que as funcionárias sabiam. Absoluto. Eu acho muito difícil não saberem. Acho muito difícil que elas não soubessem. Até hoje eu tenho contato com uma das funcionárias, que é a que ficou mais próxima de mim ao longo dos anos. Até hoje a gente se fala, enfim, a gente é próxima. Eu nunca fiz esse movimento de perguntar para ela. Talvez em algum momento eu faça. Mas eu sim desconfio que elas sabiam, mas se os meus pais não faziam nada, eram elas que iriam fazer? Elas estavam ali numa relação trabalhista. Elas recebiam um salário. Será que era papel delas fazer alguma coisa? Eu acho que não. Eu acho que teria sido ótimo se elas tivessem tido essa capacidade, essa compreensão. Mas a gente vive numa sociedade em que a maior parte das pessoas não entende abuso intrafamiliar, minimiza abuso intrafamiliar, não fala sobre. Então, eu acho que elas talvez tenham achado mais sensato ficarem quietas. Mas sim, eu imagino que elas sabiam. Coincidiu com uma época também que eu passava muito tempo fora de casa, por causa dos cursos e por causa do pré-vestibular. Então, acabou acontecendo de ele não ter mais tanta possibilidade de estar sozinho comigo e insistir. E quando ele fazia isso, eu já estava muito naquela de... Não, eu não entendia que era abuso, eu não entendia que tinha sido abuso todos aqueles anos, eu não entendia a gravidade daquilo, mas eu entendia que eu não queria trair meu namorado. Então, isso na minha cabeça era muito firme de que, tipo, não, sabe? Não. Eu conheci o John no dia 16 de outubro de 2010. A gente se conheceu online num site que era para aprender idiomas, basicamente. Diz ele que insistiu muito para falar comigo, que eu ignorei ele, algumas tentativas dele falar comigo. Ele estava tentando conhecer alguma torcedora do Fluminense no Rio de Janeiro, porque é o time que ele torce, que é o Vélez, na Argentina, é meio que amigo, irmão do Fluminense. Eles têm essa relação de amizade. Então ele queria conhecer uma carioca que fosse tricolor carioca. E eu era. Eu sou e bem fanáticazinha, inclusive. Ele veio falar comigo porque a minha foto era eu com a blusa do Fluminense, basicamente. Blusa linda, inclusive. Grena maravilhosa aquela blusa. E aí, assim, a gente começou a conversar. Ele estava vivendo o pós-operatório dele, ele fez uma ortognática naquela época. E eu tava vivendo minha vida maluca. Eu fazia 2 cursos universitários ao mesmo tempo, e pra lá e pra cá. E, enfim, pra ele se ocupar, eu ficava indicando o filme brasileiro pra ele ficava vendo, e aí à noite a gente conversava, e foi assim. E desde o primeiro minuto eu senti que eu ia amar ele pra sempre, e me senti amada pra sempre por ele também. Então, eu acho que as coisas começam aí, sabe? Mais ou menos nessa época, eu comecei a estudar feminismo, eu comecei a entender mais sobre, e eu comecei a dar nome ao que eu tinha vivido com meu irmão. Eu comecei a colocar em palavras o que tinha acontecido com meu irmão. Eu entendi que era abuso. E ele foi a primeira pessoa que eu falei. E é interessante, porque, tipo, assim que eu falei pra ele foi muito, não só respeitoso, o John é extremamente respeitoso em todas as searas da minha vida. Isso eu não tenho como questionar, mas acima de tudo, ele foi muito compreensivo no sentido de que parecia que ele já desconfiava de alguma coisa. Hoje em dia, quando a gente fala sobre isso, ele diz que ele tinha sensações estranhas sobre como eu descrevia a minha relação com os meus pais e com meu irmão. Então, que ele tinha a sensação de que tinha alguma coisa errada, ele não sabia o quê, mas que tinha alguma coisa errada acontecendo, ou já tinha acontecido alguma coisa errada, enfim. E aí, quando eu conto pra ele com muito, muito medo de rejeição, foi aí mesmo que ele abraçou a causa. E pouco tempo depois ele falou que ele queria vir morar no Brasil, que ele queria ficar comigo, que ele queria cuidar de mim, enfim, que ele queria fazer todos esses movimentos. Eu fui muito resistente a princípio, não por não amar, mas por
temer confiar em outra pessoa que não fosse da família. Eu também fui criada numa família onde todo mundo de fora é errado, só a gente é certo. Eu não podia contar, de fato, com as pessoas da família, então eu me sentia muito desconfiada e amedrontada com o esforço dele para estar comigo, a vontade dele de estar comigo. Mas ele foi muito insistente, foi muito esforçado, foi muito resiliente em todos os sentidos. E em 2013 ele veio de vez morar aqui. E assim, naquelas de venho, vou morar numa casa, a casa é pra gente, você pode ficar aqui, você pode morar comigo. Mas eu não estava pronta ainda. Eu não tinha ainda essa força de romper com a minha família e começar a fazer esse movimento de ter uma vida com ele longe deles. Então, ele se adaptou também a essa quebra de expectativa e foi algo que ele teve que trabalhar nele também, eu imagino. Ele fez muita terapia. Eu também já tinha começado a fazer terapia nesse meio tempo para tratar a questão do abuso. E com o tempo eu fui aceitando ficar mais próxima dele, mas não separar da minha família. Eu não tinha ainda essa capacidade, eu tinha muita codependência. Codependência emocional acima de tudo, não era mais codependência financeira, não era mais isso, mas eu tinha aquela necessidade de estar com a minha família, não importava o quão ruim eles tivessem sido. E eu minimizava muito o quão ruim eles tinham sido. E o John seguiu comprando a briga mesmo assim. Ele é uma pessoa que os meus amigos chamam de Buda, porque basicamente ele lidou com todas essas situações sem forçar a barra para que eu rompesse com os meus pais, com meu irmão, com a família como um todo. Mesmo sabendo que meus pais não estavam me ajudando em nada, nem meu irmão, ele sempre respeitou as minhas relações. Ele foi um genro, assim, excepcional para os meus pais. Sempre foi muito respeitoso, carinhoso com os meus pais. Muito mais do que eles mereciam, diga-se de passagem. E aos pouquinhos, com muita paciência, com muito amor, ele foi me levando para o mundinho dele. Eu fui conhecendo a família dele, eu fui me sentindo mais segura. De estar com ele, de construir algo com ele, ainda não pronta para romper com a minha família, mas confiando nele. E aí a gente casa em 2018. Enfim, eu vou morar com ele, né, fazer esse movimento. E foi muito importante o casamento nesse sentido, porque eu acho que até o autismo tem um pouco a ver com isso, sabe? De ter a segurança. Não, pera, agora é sério. Tipo, não é que ele não vai poder me jogar na rua agora. Tem um papel. Na minha cabeça doida, era isso, assim. Agora eu sou legalmente casada, ele não pode me despejar, sabe? Então me deu essa confiança. Nesse sentido, a gente casou em 25 de julho de 2018. E aí, assim, a partir do momento que a gente casa, as coisas vão ficando mais fáceis. Vão ficando mais fáceis no sentido de que eu fui entendendo que a minha vida era com ele, que era isso que a gente estava construindo, que a gente estava caminhando para esse lugar. E que os meus pais ainda iam ser importantes. Eu ainda dedicava muita energia a eles e ao meu irmão e à família como um todo, mas eu fui entendendo que eu tinha obrigação, acima de tudo, com ele. Veio a pandemia, o que também, obviamente, me afastou da minha família, né? A gente não mora perto, nunca morou perto, desde que ele veio para a parte da zona sul do Rio. A gente morava numa distância grande, né? De mais de 2 horas de viagem, então, assim, a gente foi perdendo essa proximidade, especialmente na pandemia. E é quando aconteceu algo muito, muito específico que meio que começou a virar uma chave na minha cabeça. E eu sei que não foi isso só, né? Foi terapia, foi um monte de coisa, foi rede de apoio, etc, etc. Mas em 5 de janeiro de 2022, a gente tinha acabado de se mudar para Glória, ele teve a segunda crise de hérnia de disco dele. Ele teve que sair de ambulância de casa. Foi grave, foi sério. Eu tava ruim, eu tinha tido uma intoxicação alimentar, comida de ano novo, etc, essa coisa toda.
Tava tomando remédio, não tava bem, mas eu tive que ficar no hospital cuidando dele. E fiquei. Esse não era o problema. O que me pegou muito foi o fato dos meus pais não terem feito o esforço nem de visitar a gente. E isso, na minha cabeça, soou muito como uma virada de chave, como se, tipo, eu faço tudo pela família, tô sempre com a família, faço tudo, dinheiro, presença, etc, 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 e vocês não vão me ajudar quando o John, que é tão bom com vocês, tá mal? E aí eu comecei a me afastar. Não foi de cara, não foi no momento, mas começou a partir daí o meu afastamento, sabe? Aconteceu do meu pai passar mal no meio desse ano de 2022, ir pro hospital de ambulância também, e a minha mãe fazendo um super drama de estou sozinha aqui, e eu, legal, parabéns. Porque eu não fui ver muito pensando isso, de tipo, porra, quando eu precisei eles não vieram, eu não vou, e eu não consegui explicar isso pra ele, eu lembro dele ficar muito indignado de eu não ter ido visitar o meu pai, pra ele foi uma questão, meu rompimento com a família. Não sei se foi uma questão no sentido dele sofrer, eu não acho que ele sofreu. Mas eu acho que chocou ele. Porque ele vem de uma família que, enfim, por mais que os pais dele tenham se separado, a família é unida. Não os pais dele, mas enfim. Os núcleos familiares são unidos, permanecem unidos. Os filhos muito subservientes às mães, né? Ele não tem mais os avós paternos tem só paterno, materno, ele só tem as avós. Então, eu acho que chocou muito ele o rompimento. E os processos do rompimento foram muito eu deixando de fazer coisas, entendeu? Também aconteceu nesse ano de 2022 dos meus pais precisarem que eu botasse meu nome no carro deles por questões legais e tal, eu botei, e aí eles emprestaram esse carro sem me informar, no meu nome, podia ter dado um monte de merda, felizmente não deu, e aí isso trouxe o meu primeiro movimento para parar de falar com eles, fiquei acho que uns 2 meses sem falar com eles. A gente retomou contato em 2023, mas já não era a mesma coisa, já era diferente. Eu sentia que minha mãe e meu pai queriam ainda que eu fosse subserviente, que eu estivesse ali, que eu fosse útil, mas eu já não tinha mais essa vontade, cada vez eu fui visitando menos, entre o ano de 2023 todo. E aí, em 2023, eu estava escrevendo o livro já, o primeiro que eu lancei com a editora, que depois a gente descontinuou, enfim. Em 2024, quando eu resolvi fazer o movimento de interromper a minha carreira de crítica de cinema para focar em contar a minha história, em fazer algo de bom com ela, foi quando eu rompi de vez com eles. E ele foi fundamental nesse processo também. Não, de novo, ele nunca virou para mim e falou: eu acho que você tem que romper com seus pais não valem nada, seu irmão não vale nada, eles não legitimam o que você viveu, eles não querem se redimir. Nunca. O João nunca me falou nada disso. As pessoas podem até ficar um pouco indignadas dele nunca ter falado, mas ele nunca falou. Sempre respeitou o meu processo. E quando eu falei que eu ia romper de vez, que eu não queria mais contato, que para mim era isso, que eu tinha me esforçado muito, durante muito tempo, para conciliar o trauma e a convivência com eles, eu não tinha ganho nada de bom com isso, eles não tinham se redimido, eles não tinham se tratado, eles não tinham nada, eles nem admitiam o que tinha acontecido. Foi ele que segurou as pontas de lidar comigo muito mais instável do que eu já vinha, do que eu já sou. Ele que segurou a barra de eu ir, sei lá, de 7 dias por semana, 3 dias no hospital, na emergência, porque eu estava tendo crise de fibromialgia o tempo todo. Ele que segurou a barra de eu não estar dormindo, de eu não conseguir dormir, de eu ficar que nem uma sonâmbula pela casa. Ele que segurou a barra de eu adoecer de várias formas, precisar tomar antibiótico várias vezes seguidas. Ele que segurou essas pontas todas. E ele que cuidou de mim nesses momentos e cuida até hoje. E eu sou muito grata, eternamente grata, porque ele é o amor da minha vida. Você fala com tanto amor. Mas ele é o amor da minha vida. Ele me salva. Eu sempre falo assim, ele me salvou de todas as formas possíveis que alguém pode salvar outra pessoa. Todas.
Todas, todas. Ele é meu super-herói, assim. E não falo isso no sentido de botar ele num patamar que é inatingível ou que ele... Enfim, que eu não sou tão boa quanto ele. Não, mas assim, não fosse ele, eu não estaria aqui. Eu tenho certeza que eu já teria me matado, ou que eu já teria aceitado que a minha vida era conviver com a minha família, mesmo sendo abusada de todas as formas possíveis, como os meus pais aceitaram, né? Então, ele me salvou de todas as formas possíveis. Se eu tô aqui hoje é por causa dele. Eu, desde muito pequenininha, desde que eu aprendi a ler, eu dizia que eu ia ser escritora. Eu escrevia historinhas, participei de concursos literários, de redação, ganhei alguns, enfim. Minha agenda até falou sobre isso. Você desde pequenininha você falava que você ia ser escritora. Isso quando eu dei para ela o primeiro livro, né? Então, escrever sempre foi algo que fez parte de mim. Sempre foi algo que me fez muito bem e que me ajudava não só a me organizar, mas a também me expressar e me entender melhor no mundo. E em 2023, a minha terapeuta da época, ela falou, olha, você gosta de escrever, você escreve muito bem, porque você não escreve um pouco da sua história e lança um livro. Ela não falou exatamente lança um livro, ela falou escreve e depois a gente vai lendo e vendo o que isso vai dar. E eu comecei a escrever no início de 2023, eu acho, o primeiro livro, que foi O Por Baixo da Capa. E aí, quando eu terminei de escrever ele, que foi no final de 2023, ela falou, ótimo, agora vamos lançar. E eu ficava assim, não, eu não vou lançar isso, pelo amor de Deus, o que isso vai dar? Eu era muito reticente com a ideia de falar publicamente sobre. Eu contava para as pessoas, porque, enfim, eu era crítica de cinema e o meu viés era o feminismo, então eu falava que eu tinha sofrido abuso, mas eu não falava por quem, de que forma, eu não direcionava. E em 2023, meio que, quando ela falou lança, eu não fiz já o passo para lançar, mas eu lancei um vídeo no meu Instagram na época contando que eu tinha sido abusada pelo meu irmão. E sem dar tantos detalhes, mas eu falei mais ou menos por alto isso. E que eu estava escrevendo sobre. E a repercussão desse vídeo na época foi muito grande. Era o meu perfil de crítica de cinema, não era o perfil que eu tenho hoje. Foi muito grande e eu senti um pouco que talvez fosse por aí. Eu senti que as pessoas se identificaram, eu senti que veio gente que queria saber mais sobre, que queria entender melhor, que sabia que tinha passado por isso, ou conhecia alguém que desconfiava que passou. Então eu senti de alguma forma que era um bom movimento para ser feito. Ao mesmo tempo, eu ainda estava convivendo com a minha família, então quando a minha família viu eu falando publicamente sobre isso, odiou. Sempre que eu falava, né, que eu tinha sofrido abuso, mesmo sem falar quem, ai, por que você fala disso? As pessoas vão pensar de nós, etc, etc, etc. Sempre tinha reclamação da minha mãe, da minha avó, do meu tio. Sempre vinha alguém buzinar, reclamar de alguma forma. E, especialmente, quando eu falei que tinha sido do meu irmão, aí mais ainda, reclamaram mais ainda, não gostaram. Mas em 2024, meio que algumas coisas aconteceram. Logo no início do ano, na primeira semana do ano, eu rompi uma sociedade que eu tinha, que era justamente relacionada ao trabalho de crítica de cinema. E aí, falando muito com o John, eu falei, cara, eu acho que é isso. Eu acho que está na hora de eu lançar o livro e eu voltar a minha carreira para esse lado. A gente saiu de férias, passou quase um mês na Argentina e depois algumas semanas aqui com a mãe dele e a madrinha dele em Arraial do Cabo, em Búzios. E na volta das férias eu falei, bom, vou lançar um novo perfil, vou parar esse ano de cobrir cabines de imprensa, não vou cobrir crítica, não vou fazer crítica esse ano, vou focar em lançar esse livro. Eu mandei o livro para algumas editoras, fui aceita por todas, fechei com uma, e aí o primeiro livro foi lançado, que é o Por Baixo da Capa. E deu muito certo, funcionou muito bem. Só que no ano de 2025, ele foi lançado em agosto de 2024. Em 2025, eu e a editora, a gente meio que entendeu que não fazia muito mais sentido. Eles não estavam mais querendo
ter o assunto no catálogo deles. E eu sentia que eu tinha sido muito tolhida no lançamento do primeiro livro. Eu tinha não posto muita coisa que eu queria botar. Eu tinha tirado muito conteúdo que eles diziam que era sensível. Então eu pensei, cara, por que eu não lanço independente na Amazon, Kindle, do jeito mais simples possível, mais prático possível, mas eu vou ter controle de tudo, eu vou botar o que eu quiser botar, eu vou lançar quantos livros eu quiser lançar, eu já estou escrevendo o segundo. E aí, nesse contexto, surge o E Quando os Lobos Morrem, que é uma versão muito mais ampla, muito mais completa do Por Baixo da Capa, e que é o primeiro livro assim que eu falo da minha compreensão do que eu vivi, de como eu comecei a entender, de como eu comecei a compreender, e o início do meu tratamento. Os próximos são a continuação desse processo, e aí de outras formas, né? Mas eu estou muito feliz, porque o fato de lançar de forma independente te dá um controle maior de tudo. E, acima de tudo, também, não só dá controle, mas também me dá acesso a como as pessoas, de fato, lidam com isso, né? E, enfim, o fato de eu lançar independente, eu sinto que fez o perfil crescer muito. O perfil hoje está com mais de 100 mil seguidores. Então, enfim, estou muito satisfeita nesse momento de estar fazendo independente. Eu entendo isso, assim, que eu vim com esse talento de escrever para fazer algo de bom com o que eu vivi. Eu entendo que não é por acaso, sabe? Não é por acaso eu gostar de escrever, não é por acaso eu ter caído na família que eu caí, com a madrinha que eu caí, não é por acaso eu ter começado a torcer para um time que era irmão do time dele. Eu acho que nada é por acaso. Eu lembro que quando eu era pequenininha, eu já contei isso para ele. E meus pais também contaram para ele. Eu desenhava muito montanhas e lagos e eu dizia que eu tinha um amigo num lugar com muitas montanhas e lagos. Basicamente, eu desenhava a Patagônia e ele veio de lá. Então, eu sinto que, de certa forma, eu vim com uma missão, sabe? Tipo, eu passei por isso tudo, eu sobrevivi a isso tudo com o propósito de fazer algo bom com isso, de ajudar pessoas que passaram por isso, ou de ajudar pessoas que conhecem pessoas que passaram, ou trazer consciência sobre o problema, porque ele existe. A maior parte dos abusos no Brasil e no mundo inteiro, isso é geral, acontecem dentro de casa, são intrafamiliares e a gente não trata, a gente não fala sobre. Então, acho que eu vim com todas essas capacidades para fazer algo de bom com isso. E eu estou fazendo algo de bom com isso, eu me orgulho muito. E é isso, assim, a escrita é uma das ferramentas, a comunicação é outra, que eu sinto que eu fui melhorando com os anos e que eu sinto que está cada vez melhor justamente com esse fim, de eu fazer algo de bom com isso. Eu sinto que ele é muito um aliado meu, o meu principal aliado, na verdade, nessa missão. Basicamente isso. Esse é o primeiro, E Quando os Lobos Morrem é o primeiro independente, mas não vai ser o último, eu já estou escrevendo o próximo. Com ajuda na terapia também, porque minha terapeuta falou, você não pode escrever tão rápido um livro. Tipo, ela tenta de tudo para não me sobrecarregar com trabalho, para eu não me sobrecarregar com trabalho, então combinei com ela que só vou lançar o próximo no final desse ano. Mas, enfim, é isso. Eu acho que tudo aconteceu por um motivo. Não acho que, sei lá, Deus foi mal quando me fez passar por isso tudo. Se a gente tá falando de Deus aqui, eu acho que eu passei por isso tudo muito porque Deus me fortaleceu, me deu pessoas certas, me deu caminhos certos, me deu resiliência no momento que não tinha apoio, não tinha nada, para lidar com essas coisas, e me deu capacidade para fazer algo de bom com elas. Então eu tento focar nisso hoje. Existe vida depois, sabe? Eu entendo muito a sensação de quem viveu abuso, de que, especialmente intrafamiliar, acima de tudo intrafamiliar, de que não vale a pena estar vivo, não vale a pena continuar, não vale a pena estar nessa vida, porque quando a gente sofre uma violência tão grande de quem deveria proteger a gente, de quem deveria cuidar da gente, o nosso senso de compreensão do valor da vida fica muito prejudicado. Acho que a gente vê a vida de uma forma muito ruim. A gente vê a vida como algo que a gente está vivendo só para sofrer, só para pagar algum preço e não tá sabendo aproveitar.
Mas o fato é que quando a gente se trata, quando a gente se cuida, quando a gente conquista a nossa rede de apoio, quando a gente aceita que é importante fazer terapia, que o caminho é falar sobre, trabalhar o trauma, que se precisar tomar remédio, tá tudo bem tomar remédio, não tem problema tomar remédio, que se precisar, na verdade, se precisar não é importante fazer exercícios, é importante ter rede de apoio, enfim, que a gente, quando a gente aceita que a gente tem que se tratar e que o tratamento é para sempre, a gente vai ter que sempre se tratar, a vida melhora muito, porque a gente consegue fazer com que o presente e o futuro não sejam mais prejudicados pelo trauma. E eu acho que é isso, assim, que eu quero que as pessoas entendam através do que eu vivi e do meu exemplo, que a gente pode, sim, viver bem apesar desse trauma. A gente pode, sim, a gente tem o direito de deixar a família para trás. Se essa família nos feriu, nos machucou e não querem se redimir, não querem fazer diferente, porque poderiam, mas se não querem, tá tudo bem a gente deixar para trás, tá tudo bem a gente focar na gente, no que a gente pode conquistar a partir de agora. Existe uma vida boa quando a gente se trata e quando a gente se afasta de quem adoece a gente. Eu acho que essa é a principal mensagem. Bom, a Andressa sempre foi, sempre, desde que a gente se conheceu, eu me apaixonei muito por ela, desde a nossa primeira conversa. Eu acho que eu sempre senti que ela estaria aqui para fazer alguma coisa grande, né? E isto que ela está fazendo agora, do canal do Instagram dela, é uma coisa que eu venho enchendo um pouco a paciência dela para fazer há alguns anos, mas também eu sabia que ela queria ser no tempo dela. Eu não necessariamente acho que ela passou o que teve que passar por um bem maior, senão que eu acredito que todos nós aqui temos diariamente a chance de fazer algo bom com o que a gente passou ou não. Às vezes a gente não está pronto, às vezes a gente não está forte o suficiente. E há 15 anos que a gente se conhece e eu vejo que o que ela agora não construiu da noite para o dia. Ela atravessou muitas situações ruins ao longo da vida e se ela chegou onde chegou foi pela própria resiliência, como ela falou, fundamental, e pela batalha dela, diariamente, na terapia dela, na construção que ela conseguiu fazer. Ela me coloca um pouco como salvador, mas eu estou aqui do lado acompanhando e torcendo. Eu não fiz nada na prática para ela se convertir na pessoa que ela é hoje. Ela sofreu muito para chegar aqui, batalhou muito e continua batalhando, porque é uma situação que não fica para trás. Eu não vejo... Bom, muitas vezes no processo terapêutico ela me fala sobre como a psicóloga fala para ela que ela não vai esquecer do que aconteceu, não vai sumir. Não, realmente não. Então, todo dia que ela acorda é um dia que ela se enfrenta essa batalha e vai ter dias que ela vai ter paciência e coragem para lidar com isso, e vai ter dias que ela vai querer ficar na cama ou ficar em casa sem fazer nada, e é completamente natural no processo de todo mundo. O que eu vejo para ela no futuro é mais do que ela está fazendo. Eu acho que ela é uma vencedora. Eu acho que ela está ajudando muita gente. Eu fico surpreso com todo o retorno que ela recebe. Sobre o assunto, realmente, eu sempre soube que existia, nunca atravessei isso de forma muito intensa, mas é impressionante como o assunto é normal e como é regra, pareceria ser. Sim. E aonde a gente vai com isso tudo, não sei. Só sei que a gente está fazendo o certo, sabe? A sensação é que ela está fazendo o certo. E obviamente que ela é humana, que ela vai ter vezes que vai acertar mais do que outras, mas que a intenção é essa sempre, e estou muito orgulhoso de fazer parte, de acompanhar e de saber que meu lugar é de acompanhar mesmo, que eu não estou aqui salvando ninguém. Salvou sim.
Você tem uma história de superação e gostaria de contar no nosso canal? É só preencher o formulário que está aqui na descrição do vídeo.